Temos visto nesses últimos dias, nesses últimos anos, grandes escândalos acontecendo nas denominações, nos templos, no meio das igrejas. Escândalos de líderes religiosos, de pastores, que simplesmente caíram na fé. Pegos em adultério, homens que ensinavam, homens que pregavam, homens que falavam da palavra de Deus, davam estudos e que simplesmente caíram. Traíram suas esposas, traiu seu ministério, sua família. Homens que falavam verdades nos púlpitos, mas que por detrás dele simplesmente faziam coisas totalmente diferentes. A Bíblia fala que isso vai acontecer, isso tem que acontecer, mas é daqueles por qual vem o escândalo. Nesses últimos dias, muitas coisas realmente tristes e angustiantes em relação às igrejas vai acontecer. Muitos vão se chocar, outros nem tanto, porque a palavra de Deus ela já nos mostra, nos fala sobre isso. Mas eu não vim aqui para falar a respeito somente deste assunto, mas de algo muito importante e muito interessante. Esses homens pregavam em cima daquilo que nós chamamos de altar. E as pessoas muitas das vezes idolatram e cultuam de certa forma justamente este lugar que nós chamamos de púlpito e chamamos de altar. E olhamos para aquele lugar ali muitas das vezes e achamos que ali é um lugar santo, ali é um lugar que não possui mácula, e ali é um lugar onde a presença de Deus ela está. Ali onde muitos pregam, muitos cantam, muitos louvam, é tido como um lugar puro, limpo, santo e perfeito. E que temos que ter cuidado ao subir ali, porque ali é um lugar onde Deus se manifesta. E o que nós muitas das vezes nós esquecemos é que a palavra de Deus ela vai dizer que Deus ele não habita em templos feitos pela mão dos homens. É verdade que Deus ele se manifesta no local, que a presença de Deus ela se manifesta, mas nós damos tanta importância ao altar que é feito de pedra, que é feito de bloco, de tijolo, de madeira muitas das vezes. Damos tanta ênfase a isso e esquecemos que o nosso altar de verdade somos nós, é o nosso coração, é a nossa vida diante de Deus. Nós somos o altar de Deus. A idolatria em cima desse lugar é tão grande, mas é tão grande, tão absurda, que pessoas cultuam isso e idolatram o altar, o púlpito, como se fosse algo inimaginável. E não é. Ali é um lugar onde nós subimos e pregamos a palavra de Deus, mas a mesma presença que vai ser derramada ali vai ser a mesma presença que vai ser derramada se eu estiver pregando embaixo. Temos que ter cuidado, não é com aquele lugar de pedra. Temos que ter cuidado com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa estrutura, porque é ela que recebe a presença de Deus. Temos que ter cuidado com as nossas vidas. Olha, você não pode subir aqui de qualquer jeito, não. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver onde está errado para consertar, para que o Espírito Santo continue habitando em mim, me ajudando. E quando nós começamos a idolatrar lugares, coisas, significa que nós iremos tirar os nossos olhos de onde ele de fato deve estar. Tanta preocupação com o altar de pedra, mas o verdadeiro altar é que está manchado, que é o coração de muita gente, que é o coração de muitas pessoas, que precisa ser tratado, transformado, liberto, que precisa ser convertido novamente. E por isso nós temos visto tanto escândalo, tanta preocupação com coisas
mas está deixando de se preocupar com o que verdadeiramente importa, que é a nossa vida espiritual de fato com Deus. Porque a presença de Deus, ela não se limita ao púlpito, ela não se limita a um banco, ela não se limita a um quarto, ela não se limita a lugar nenhum, porque a presença de Deus, ela deve estar em nós. Nós é que somos o altar. Eu posso ir pregar em uma praça, eu posso pregar numa praia, eu posso pregar num barco, eu posso ir aonde for, eu sou o altar e carrego a presença de Deus. Então eu preciso cuidar da minha vida para com Deus, para que Deus ele continue habitando. Não adianta eu me preocupar com o altar de pedra, sendo que quando eu subir, é a minha vida que está em pecado. Quantos não sobem? Quantos não vão lá, pregam a mensagem, mas por dentro estão vazios, por dentro estão mortos, por dentro estão cheios de imundícias, de pecados terríveis. Mas nós nos preocupamos apenas com o altar de pedra. E aí eu me pergunto, onde é que está a visão espiritual? Onde é que está o dom do discernimento? Não está, porque estamos nos preocupando com coisas. E enquanto nós estivermos nos preocupando com coisas, heresias vão estar sendo entregues no meio das igrejas, mentiras estarão sendo colocadas ali como se fosse verdade, fantasias, ilusões vão estar sendo entregues ali como se fosse uma verdade central e não é. Doutrinas vazias e mortas vão estar sendo ensinadas, mas elas vão ser tidas como doutrinas vivas e eficazes e não são. Você está entendendo? Que haja uma mais preocupação com no altar de verdade que é a nossa vida diante de Deus. Que haja uma preocupação verdadeira com a nossa intimidade para com Deus. Aí sim as coisas vão mudar. Aí sim mudanças irão acontecer. Aí sim eu posso dizer, pronto, a igreja ela de certa forma acordou, ela abriu os olhos. Porque ela não está se preocupando com coisas aparentes. Ela está se preocupando com a verdadeira essência. Ela está se preocupando com aquilo que de fato importa, que é a nossa vida com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente para com o Senhor? Será que está correta? Porque é você que é o altar do Senhor, é você que deve estar limpo, é você que deve estar buscando a santidade. Pedra, pau, madeira não busca a santidade, mas somos nós que buscamos. Pau, pedra e madeira não ora, não jejuma. Somos nós que oramos e jejuamos, e somos nós que devemos ter santidade diante do Senhor, reverência diante do Senhor, porque eu preciso entender que quando eu for pregar a palavra de Deus, eu preciso, antes de tudo, me concentrar nela, meditar nela, me santificar, me preparar, porque eu estou levando a palavra do meu Deus, e se eu estou levando a palavra do meu Deus, eu preciso estar em santidade. Então eu tenho que me preocupar comigo. Há anos e anos atrás, eu parei de me apegar tanto ao altar e fiquei muitas das vezes pregando embaixo. E por conta disso muitas pessoas disseram, olha, o irmão está em pecado. Se para estar pregando sempre embaixo é porque deve estar em pecado. Outros irmãos vieram conversar comigo e eu expliquei. Porque eu cansei desse negócio de idolatrar o altar, de idolatrar púlpito. Cansei disso e uma das experiências mais incríveis que Deus ele me deu foi justamente sobre isso. De estar pregando em cima do altar, estar ali ministrando, e de repente chega uma irmãzinha e fala comigo, meu irmão, Deus ele pede para que você desça do altar e pregue embaixo. E eu desci do altar, eu comecei a pregar embaixo. E Deus ele agiu de uma maneira incrível e tremenda e poderosa. E depois disso, levantou-se fofoca contra o meu nome, mentiras, dizendo que Deus mandou eu descer do altar porque eu estava em pecado, porque eu estava em erro, porque eu estava em falha. Quando a minha vida estava santificada diante da presença do Senhor. Quando eu sempre vivi uma vida de retidão diante de Deus. E eu fui procurar Deus e eu falei, Senhor, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Porque eu estava pregando em cima do teu altar. E o Senhor me pede para descer do altar, para pregar embaixo. Eu não fiz nada de errado, eu não pequei, eu não errei, não te desobedeci. E eu comecei a buscar a Deus, porque é triste e doloroso ver as pessoas falarem mal de você.
Pessoas que você está ali constantemente ali, ensinando, pregando, ajudando. E eu falei, Senhor, me mostre a verdade. E Deus não me mostrou de imediato. Eu acalmei meu coração. E um certo dia eu estava simplesmente almoçando com a minha família e eu fui levar o meu prato na pia. E quando eu fui levar o meu prato na pia, de imediato o Espírito Santo de Deus falou comigo e eu, na hora, dei aquela tremida, porque eu não esperava. Não foi um momento de oração, foi um momento comum. Eu estava levando o prato na pia e o Espírito Santo de Deus falava comigo, foi por causa da inveja. E eu, inveja, Senhor. E começo a buscar a Deus, e comecei a buscar a Deus em prol disso. Senhor, por que inveja? Por que isso? Se tem mais coisas, Deus me mostre. Mais uma vez acalmo meu coração, deixo na mão de Deus, e as pessoas continuaram, Deus continuou me usando. E um certo dia de noite fui dormir, orei, e Deus ele fala comigo. Fiz você descer do púlpito porque há pessoas te invejando não por causa, acredite, não por causa de porque Deus me usa, mas invejando por causa de cargo, porque queriam cargo e não tiveram essa oportunidade. E Deus dizendo para mim, pedir para você descer, aleluias, para mostrar que eu te uso tanto em cima do púlpito como embaixo do púlpito. E meus irmãos, quando eu vi aquilo ali, o meu coração se encheu de Deus. E eu pude ver o quanto Deus era bom. O quanto Deus era bom não, o quanto Deus é bom, melhor dizendo. E a partir desse dia então eu não fiquei mais apegado ao altar. Eu entendi que Deus ele me usa de onde for. E eu continuei pregando embaixo, e Deus continuou me usando como me usava. Às vezes pregava em cima, mas gostava de pregar mais embaixo. Até hoje carrego isso comigo, porque eu sei que é a minha vida que tem que estar limpa diante do Senhor. É a minha vida que tem que estar em santidade diante de Deus. É a minha vida. Antes de eu levar a mensagem do Senhor, na minha vida diária, eu preciso ter santidade. Porque a madeira ela não busca santidade, ela não ora, ela não jejuma. O bloco, o gesso, o tijolo, ele não ora, ele não jejuma. Quem recebe a presença de Deus somos nós, e a presença de Deus ela não está limitada a um lugar. Por isso santifique a tua vida, é isso que é importante. Santifique a tua vida, santifique o teu ser. Busque a Deus, fuja do pecado, fuja. Ainda que a sua carne seja tentada e que você venha tremer, fuja. Corra mesmo, assim como José fez, ele correu. Ele não enfrentou, não, ele correu, corra. Se você sabe que você não vai aguentar, corre, foge. E Deus te dá o livramento. Tem até um ditado, né, que é melhor um covarde vivo do que um corajoso, é melhor é isso mesmo, melhor um covarde vivo do que um corajoso morto. Prefira ser o covarde, meu irmão, que vai fugir. Porque em relação às coisas do diabo, nós vencemos. Quando é o diabo, nós repreendemos o nome do Senhor, enfrentamos, ele vai embora. Mas quando é pecados carnais, fuja. Corre, meu irmão, para que a tua vida esteja em santidade diante do Senhor. Lembre que o altar é você. Quem tem que estar em santificação é você. Não idolatre coisas, não idolatre lugares, não idolatre pessoas, não idolatre objeto. Não idolatre. Por isso que muitas pessoas estão caindo, por isso que muitas igrejas estão enganadas, por conta da idolatria. Não idolatria objeto, a deuses estranhos, porque isso é besteira, mas porque está idolatrando, esquecendo a verdade da palavra de Deus, idolatrando homens, idolatrando pessoas, idolatrando lugares, coisas, quando na realidade era para estar apenas se importando com aquilo que verdadeiramente importa, que é o verdadeiro altar que somos nós. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa refletir nisso tudo aí.